Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todas muito bem-vindas. Então, esse vai ser mais um episódio do Escolhas de um Paladar, do canal do YouTube, que eu vou deixar salvo. É um grande prazer ter vocês aqui, falar sobre esse assunto tão importante, que são os 5 principais acertos que a gente precisa fazer na introdução alimentar. Lembrando que esse é o momento de maior formação de paladar do bebê. Um momento em que a gente, até os 2 anos de vida, é um momento crucial que a gente consegue ter uma criança envolvida no momento da alimentação, sem preconceito, sem recusas, desde que a gente acerte. Introdução alimentar não é frescura, introdução alimentar não é bobagem, não é algo que vocês ouviram falar e que vocês vão seguir de qualquer jeito na alimentação do bebê. Simplesmente por quê? Por motivos muito óbvios. Porque no momento em que vocês acertarem a introdução alimentar do bebê de vocês, assim que vocês vão ter uma criança que come de tudo, uma criança com uma excelente relação com a alimentação, vocês não vão se preocupar com uma criança extremamente seletiva a partir dos 2 anos, porque vocês fizeram a base muito bem feita. Que é isso? É acertar na alimentação dos bebês, ter uma criança voltada com interesse para o momento da alimentação. Principalmente silenciando muitos genes relacionados à obesidade, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes mellitus. Com a alimentação certa do bebê, vocês conseguem muitas vezes silenciar um grande percentual desses genes ruins voltados para algumas doenças. Então, olha o poder, a gente tem ouro em pó na mão. A gente tem essa capacidade de direcionar a saúde do nosso filho com o momento da introdução alimentar. Então a gente consegue, e por outro lado também, se eu não acerto na introdução alimentar, se eu começo de forma errada e persisto no erro, eu tô dando grandes chances aqui, tendo grandes chances sim, desse meu bebê ter um aumento na chance então de genes ativos para doenças relacionadas à obesidade e sobrepeso. Então, olha a importância desses primeiros 1000 dias na vida do bebê de vocês. É algo em que vocês têm um grande percentual aqui, né, de responsabilidade de como guiar. Não é nada difícil, é algo simples, desde que a gente descomplique tudo que existe de palpites e pitacos por aí na internet, que muitas vezes a gente fica, nossa, será que é assim? O fulano falou assim, a fulana falou assado, meu pediatra disse isso, a minha nutricionista disse aquilo. Quando vocês começam a sentir muita informação diferente de vários locais, desconfiem. Fiquem ligados, pensem assim, nossa, deixa eu me antenar disso aqui, porque é a vida do meu bebê que está em jogo. É a saúde do meu filho. E também um motivo, gente, muito mais óbvio ainda, a gente não tem uma máquina do tempo na nossa frente que eu vou pensar, eu vou começar a introdução alimentar do meu bebê agora aos 4 meses, que já é errado, aos 5 meses, que também já não tá ok, e vou levando. Afinal de contas, tá todo mundo aí vivo, todo mundo sempre comeu tudo e não morreu, como vocês devem ouvir muito por aí. Então eu tô aqui para ajudar vocês nesse caminho, direcionar vocês nesse caminho da alimentação, porque vocês não vão ter uma máquina do tempo que vocês vão apertar, voltar no tempo para poder acertar. Toda a parte genética, ela existe um grande envolvimento do que a gente come, a gente consegue moldar tudo isso. Então a gente, como profissional que é atualizado, a gente profissional que está sempre estudando, avaliando as melhores formas de oferecer um alimento para um bebê, a gente como profissional tem a capacidade e tem a obrigação aqui de informar vocês com assuntos atualizados e com bom direcionamento, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Esse vídeo eu vou deixar então salvo no YouTube. Quem tiver interesse, se inscreva no canal, tá lá no link na bio, para vocês receberem semanalmente todos os vídeos mais atualizados sobre alimentação infantil, tá bom? Então, gente, vamos falar hoje sobre ontem eu falei sobre os principais erros da introdução alimentar, que vocês não podem dar chance de errar, né? Se vocês, como eu disse na live, quem aqui errar é porque simplesmente acha que ok, tudo bem, eu vou errar e vou seguir errando, né? Comprometendo a saúde do bebê.
Porém, quando vocês entenderam a real importância de não cometer os erros que eu comentei na aula passada, vocês vão pensar de outra forma, vocês já vão evoluir, sair muito evoluídas de lá, porque eu dei o passo a passo para vocês não seguirem aquele caminho de atalhos. No momento que vocês começam a atalhar o caminho de uma alimentação infantil muito bem direcionada e ter um bebê que come de tudo, vocês já estão pecando e errando aqui. E, gente, para acertar não existe mistério, existe informação, informação atualizada, informação, né, as últimas que a gente pode pensar assim, gente, nossa, eu não sabia que não se dava suco para bebê até os 12 meses. Eu não sabia que o mel não poderia entrar na alimentação do meu bebê, pelo menos até os 2 anos de vida. Opa, então tá certo, vamos lá, vamos seguir juntas. Então, quem quiser ter uma criança com uma alimentação saudável, com uma saúde de ferro, né, sem aquele peso na consciência, siga aqui comigo que a gente vai longe, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre os 5 principais que eu fiz uma varredura e pensei, vamos falar em 5 principais acertos na introdução alimentar. Lembrando que a introdução alimentar vai até os 2 anos de vida. E não é porque vai até os 2 anos de vida que a gente diz, pronto, lavei as mãos, fiz a minha parte, de jeito nenhum. Vocês continuam trabalhando nesse processo de trazer a criança para o momento da refeição e deixar essa criança completamente interessada nesse processo, tá? Então, o acerto número 1, que eu acho que eu elenquei aqui para vocês, é trazer as principais perguntas, que seria o início de tudo da alimentação. Eu não estou falando somente de bebê de 6 meses, estou falando para crianças, o início de tudo durante todo o processo da introdução alimentar, né? Então, quem participou da aula de segunda-feira sentiu e viu, opa, já estou errando aqui, e já recebi vários relatos que já ajustaram e já estão acertando. Então, isso é um grande caminho já que vocês estão fazendo para o bebê de vocês e para a saúde do filho de vocês, tá? Então, vocês precisam entender algo que, quando a gente pensa as principais perguntas que normalmente existem nesse primeiro acerto é: o que eu posso oferecer para o meu bebê? Gente, eu recebo diariamente perguntas. Qual é a primeira fruta que eu vou oferecer para o meu bebê? Qual é o primeiro alimento que eu vou oferecer? Ou, eu não ofereci ainda o abacate, com que idade eu posso oferecer? Gente, vocês têm que ter um mapa mental muito claro do que vocês vão oferecer para a criança de vocês. Frutas, verduras, legumes, os carboidratos em geral, proteínas oleaginosas, leguminosas. Dependendo de que idade tem o meu bebê, eu vou precisar montar o seu prato ideal, tá? Que vai ser um dos outros acertos que eu vou falar. Então, o que? Sal, eu posso oferecer? Então, o que? O que oferecer? Vocês não podem ter dúvidas quanto a isso. Hoje mesmo eu estava falando com uma aluna minha do programa MBS de Introdução Alimentar e eu disse assim, isso é maravilhoso quando vocês acabam com essa dúvida. Por quê? Se vocês ficam com uma dúvida assim, ó, por exemplo, posso oferecer pitaia para o meu bebê? Se tu ficas assim, ó, procurei no Google, alguns dizem que sim, uns dizem que não. Pois na dúvida eu não vou oferecer. Aqui vocês já estão errando. Gente, estão errando porque vocês estão limitando o paladar dessa criança. Vocês estão deixando de expor uma criança para vários tipos de alimentos, assim como ovos, por exemplo, que é um grande mito achar que não pode oferecer ovo para o bebê, né? Tanto a Clara quanto a Gemma, desde os 6 meses. Então, não é só uma questão de paladar propriamente dito. Vocês vão estar privando essa criança de ter uma redução no risco de alergia alimentar. Muitos estudos já mostram. Ontem mesmo eu estava fazendo uma lista, né, dos estudos em que eu estou sempre atualizando o MBS. Hoje mesmo eu atualizei com cogumelos dentro do curso MBS. Alunas que estiverem aqui já podem baixar aquele material que está lindo sobre cogumelos, como oferecer todos os tipos, tá maravilhoso, é só fazer o download lá dentro do curso, tá? Então, no momento em que a gente tem opa, peraí, eu sei o que eu posso oferecer. Se eu sei que pitaia pode, por exemplo, se a gente possa oferecer pitaia, porque existe um acompanhamento nosso, né, meu e da minha equipe dentro do curso MBS. Vocês não ficam sozinhas,
né? Então, sim, eu posso oferecer pitaia? Com certeza, pitaia pode ser oferecida desde os 6 meses. Quando a mãe sana acaba com essa dúvida, ela segue. Ela não empaca, ela não deixa de oferecer os alimentos porque ela tem certeza da segurança alimentar, que ela vai reduzir risco de alergia e que ela vai estar ampliando esse paladar desse bebê. Que eu vou ter uma criança lá na frente que come de tudo, uma criança saudável, uma criança sem birra no momento da alimentação, uma criança que curte se alimentar, ela curte estar no momento da refeição. Então isso, gente, isso não tem preço nenhum, né? Não existe preço que faça com que a gente fique com o nosso coração em paz, sabendo que essa criança está ok, comendo de tudo e feliz no momento. Outra pergunta dentro desse principal pilar aí que eu considero de acertar, quanto o meu bebê precisa comer? Vocês sabem aqui quanto um bebê de 6 meses tem que comer? Quanto que um bebê de 10 meses tem que comer? Um bebê de 18, 24 meses tem que comer? O volume alimentar? Então, gente, isso aqui é algo que, se alguém disser para vocês uma palavra que esses dias alguém veio me dizer, Cintia, olha só, eu ouvi dizer que existe uma média na quantidade que o meu bebê precisa comer para crescer saudável e também desenvolver. Se alguém falar isso para vocês, gente, vocês já desconfiem, porque isso não existe, tá? Essa autorregulação da criança ela é muito perfeita. Vocês não podem seguir algo que vão dizer assim para vocês: 2 colheres de arroz, meia concha de feijão, uma filete de cenoura, um outro ramo de brócolis e um pouquinho de leguminosa em algum momento ali. Gente, fujam, tá? Isso não existe, gente. Quando vocês entenderem, obviamente que nessa live é uma live dos 5 principais acertos, eu não vou conseguir aprofundar cada ponto, porque dentro do programa MBS eu aprofundo cada detalhe em relação a isso. E na dúvida, a gente tem o nosso acompanhamento de Tira Dúvidas, que é o Help Nutri. O Help Nutri é o nosso acompanhamento das alunas, tá? Então, gente, como eu ofereço? É uma outra pergunta. Eu ofereço na colher? Eu ofereço através do alimento em pedaço? Ah, mas eu já ouvi falar em algum momento que será que eu oferecer o alimento em pedaço tem aumento na chance de engasgo comparado com o alimento oferecido na colher para o meu bebê? Não existe. Então, não existe esse erro. Não existe algo que diga a colher é melhor que o BLW, ou o BLW, o bebê comer alimento em pedaços, é melhor que o alimento oferecido na colher. Então, gente, o que existe? Existe o que é melhor para o binômio mãe-bebê. Babá, bebê, pai, bebê, vó, bebê, que o cuidador em geral. Ou seja, aquele bebê que tem maior interesse pela colher, eu vou oferecer esse alimento na colher sem problema nenhum, desde que eu não faça os erros cometidos básicos e diários que não se pode cometer, como liquidificar, misturar os alimentos. Assim eu tô limitando o paladar dessa criança. A criança não tá aprendendo sobre os diversos tipos de alimentos e eu vou ter uma criança super, hiper, mega seletiva, com uma redução no aprendizado da mastigação, problema também na fala. Então, gente, introdução alimentar ela é uma gama de oportunidades que eu tenho, inclusive de desenvolvimento ideal desse meu bebê, e não somente nutrir. Introdução alimentar não é só sobre nutrir, tá bom? Então, quando oferecer, é um dos principais acertos, eu preciso saber. Vocês conhecem a janela imunológica? Alguém conhece a janela imunológica? Que são os alimentos com maior potencial de alergia, que eu preciso oferecer para o meu bebê para reduzir a chance de alergia futura. Então, a janela imunológica, gente, é aqui um dos principais pilares que eu preciso acertar. Nos Estados Unidos, até saiu um estudo, né, do New England Journal of Medicine, que é uma revista da medicina mundialmente conhecida, com um fator de impacto enorme em relação aos estudos que saem lá. Não são qualquer estudo, é um estudo muito bem delineado, um estudo com uma qualidade muito bacana, feito por profissionais excelentes, exemplares mundialmente. O que esse estudo mostrou? Vou dar um exemplo para vocês sobre o amendoim. O amendoim, há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, só era permitido a oferta para um bebê a partir dos 3 anos de idade. E começou a se ver uma quantidade muito grande de crianças com alergia ao amendoim, lá nos Estados Unidos, isso. Começaram os pesquisadores, as pessoas começaram a ver, gente, o que está acontecendo que tem um número muito grande de crianças alérgicas ao amendoim? E começaram a se perguntar, geraram uma hipótese de que, será que a quantidade de crianças
que existem com alergia a amendoim aqui nos Estados Unidos é porque esse alimento é inserido muito tardiamente na alimentação da criança? Pode ser que sim. Eles não podem afirmar sem testar, sem avaliar, sem ter um estudo muito bem delineado, muito bem conduzido para que eu chegue a essa conclusão de fato, tá? Lembra quando eu fiz o mestrado e o doutorado, a gente seguia a risca, gente. Vocês não podem achar algo, não caiam na piada do senso comum, que é, eu acho que eu posso, eu acho que pode, eu acho que eu posso dar leite leite de vaca antes dos 3 meses de vida, eu acho. Não, gente, vocês não podem achar, vocês têm que seguir uma metodologia, algo que diga, ó, isso aqui é seguro, isso aqui é certo, isso aqui faz bem pro meu bebê, isso aqui eu vou proteger ele, eu não vou colocar a vida dele em risco. É sobre isso, é sobre segurança alimentar também, tá? Então, esse exemplo dessa história que eu tô contando para vocês, que saiu no New England, esse estudo eles começaram a se perguntar, então vamos fazer o seguinte, vamos incluir o amendoim, claro que não na forma do amendoim inteiro, precocemente na vida desse bebê para ver se a gente consegue reduzir essa grande chance, né, e percentual de bebês alérgicos que existe aqui. Aí eles introduziram, né, colocaram o amendoim lá para o início da introdução alimentar e continuaram seguindo essas crianças para ver o resultado que eu ia ter. Eu vou ter uma relação de causa-efeito, que é seguir, fazer a intervenção, colocar os alimentos com maior potencial de alergia precocemente na vida dessa criança, para que eu diga, ó, ok, reduziu. E viram que realmente reduziu. Então, por exemplo, o amendoim é um dos exemplos da janela imunológica, que são vários alimentos, que claro que dentro do programa MBS eu consigo aprofundar isso, gente. Aqui, se eu fosse ficar falando de cada um, a gente ficaria até as 2 da manhã aqui papeando, que eu amo esse assunto, mas claro que não é possível, tá? Mas fiquem aí até o fim que tem novidade. Então, quando a gente pensa nessa janela imunológica, eu preciso saber, posso oferecer peixe, ovo, camarão? O que eu posso oferecer? Vocês têm que ter, como eu disse pra vocês, esse mapa mental muito bem claro na cabeça de vocês, para que vocês consigam seguir tranquilamente e proteger o bebê de vocês, certo? Outra questão é onde? Cadeira de alimentação, deitado no carrinho, no bebê conforto, gente, um perigo muito grande de engasgo aqui. A criança precisa estar reta, ela não pode estar semi-deitada, deitada. Deixa eu contar uma breve história para vocês. Seguindo uma mensagem, né, de uma aluna minha, ela disse assim, Cíntia, olha só, o meu bebê não tá querendo comer. Eu pedi foto pra creche, ele tava começando a ir pra creche alguns dias na semana pra adaptação. E ela disse assim, posso deixar elas estão oferecendo o alimento pro meu bebê no colo. E eu disse, olha, se ele estiver no colo, sentadinho, retinho, de frente, o alimento não for forçado nem nada e o teu bebê estiver confortável, não tem problema nenhum. Mas por que ele tá no colo? Eu perguntei, pensando em várias crianças ao mesmo tempo lá na creche, né? Sendo que, será que todos estão no colo? E ela disse assim, não. É porque todas as cadeirinhas foram colocadas para lavar e eles estavam com o bebê no colo. Só que no outro dia eu estranhei, porque eles estavam todos nesses bebê conforto, essas cadeirinhas que eles ficam um pouquinho reclinados para trás e sendo alimentados ali. Eu disse, não, de jeito nenhum. Não pode, gente. Isso é colocar a vida da criança em risco no sentido de processo de deglutição de forma eficaz. Eu tô deixando essa criança com um aumento no risco de engasgo muito grande, tá? Então, vocês precisam entender que o onde, quando, qual alimento, vocês precisam ter isso muito bem delineado, tá? Para que a gente não corra o risco, né, de errar na alimentação do bebê aqui, tá? Que vai ficar para a vida toda, tá? Vocês não podem subestimar a importância da introdução alimentar, tá? Se alguém falar alguma coisa, é bobagem, é frescura, não subestimem. Peçam para as pessoas se informar do que realmente importa. E é muito mais importante a gente entender como funciona a alimentação, o sono do bebê, do que um enxoval, por exemplo, de 1000 babeiros, 1000 colherinhas, 1000 cadeiras, 1000 isso, 1000 aquilo. Enxoval que vocês têm que ter conhecimento, só assim vocês conseguem evoluir, né, e ter uma criança que come de tudo com uma saúde de ferro aí. O segundo, né, acerto que eu acho importantíssimo é vocês aliar rotina do sono, mamar e alimentação. Se vocês não conseguirem, gente, atuar de forma com uma rotina bem estruturada, que eu não preciso falar em horário fixo no relógio, engana-se quem acha que é.
né? É uma rotina muito bem estruturada para que a criança entenda o momento de acordou, mamou, frutinha, soneca. Essa sequência de eventos vocês precisam seguir. E essa rotina, ela vai evoluindo conforme o bebê vai crescendo. Ele vai desenvolvendo, aumentando os meses de 6 para 7, para 8, para 9, para 10 meses. E eu mudo o tempo que esse meu bebê permanece acordado, certo? Quanto mais velho, mais acordados e espertos eles ficam. E eu preciso entender, o meu bebê tem 10 meses, qual é o tempo que ele consegue permanecer acordado para que eu tenha uma criança ativa, feliz, disposta e não coçando o olhinho, tá, gente? Bebê com sono não come. Bebê com muita fome também não come. Bebê que comeu muito, tem amamentação de forma exacerbada, sem chance para refeição, também não come. Gente, é algo assim, ó, que eu trabalho de forma individual com cada mãe. Por quê? Porque cada bebê é um. Bebê que toma leite materno é de uma forma. Bebê que toma fórmula infantil é de outra forma. O bebê de 10 meses, o de 12, o de 18, o de 13 que está transitando de 2 para 1 soneca dentro de uma mãe e bebê satisfeito, gente, eu não pensei 2 vezes antes de colocar uma consultora de sono dentro do programa MBS para ajustar e ajudar as mães. Não seria possível a mãe não conseguir seguir uma rotina, porque tudo a rotina do sono depende. A Eliana Dias está dentro do meu programa de introdução alimentar, falando de idade por idade, para que a gente alinhe isso aí de forma especialmente impecável. Porque eu preciso ter uma criança desperta, feliz, tranquila, sem sinais de sono, para conseguir ter uma criança disposta para se alimentar, tá? Então, gente, rotina de sono e alimentação precisam estar muito bem alinhados, tá bom? Então, uma das coisas que eu vejo muito, né, é aqueles videozinhos dos bebês, por exemplo, comendo, dormindo e se alimentando, que normalmente viralizam muito, porque as pessoas acham muito fofinho. Só que a gente aqui do outro lado, como um profissional, fica assim, ó, gente, relaxou um pouco a musculatura do pescoço, relaxou um pouquinho o palato, relaxou um pouquinho a língua. Esse bebê está entrando em estágio 1 do sono. Existe um certo relaxamento de musculatura. É um passo para esse bebê engasgar. É um passo para colocar a vida do bebê em risco. Então, gente, assim, ó, é muito importante vocês não alimentarem o bebê via alimentação sólida, claro, né? Não tô falando em mamazinho, leite materno, nem nada, mas é muito importante vocês terem uma criança acordada no momento da refeição. Alguém já se perguntou isso? Vocês sabiam? Me digam aqui se vocês já tinham pensado sobre isso, sobre a criança não estar com sono, né? Não estar entrando, né, num ritmo de sono para relaxar e aumentar o ritmo de engasgo. Alguém pensou isso? Alguém já viu isso? Vocês já viram esses videozinhos viralizarem? Me contem aí se sim. E se sabiam da importância de eu ter uma criança muito bem acordada e desperta, principalmente, né? Gente, deixa eu pedir uma ação para vocês enquanto vocês estão aqui, vocês vão me respondendo. Segurem no coraçãozinho aqui para que o Instagram envie a nossa live para mais pessoas e a gente seja aqui uma grande família, como eu digo, né? Juntas somos mais fortes. Viram? Olha, bacana saber que vocês já viram. Sou aluna da Eliana. Ai, que bacana, adorei saber. Daia, que joia, adorei saber. Que bom, gente, vocês já viram, com certeza já devem ter visto, né? Esses videozinhos viralizarem, enfim, isso aqui é um grande perigo, gente. E eu não tô aqui fazendo um bicho de 7 cabeças. Não, eu tô alertando vocês que querem o filho de vocês com saúde, que não corra risco de vida aí, tá? Exatamente, minha aluna querida. Isso aí. Então, gente, deixa eu contar um segredinho para vocês, então. No início da introdução alimentar, tem alguém iniciando a introdução alimentar aí? Me diga aí. No início da introdução alimentar, a gente não mexe nos mamás. É um segredo, tá? A gente não mexe em mamá nenhum. Por quê? Eu preciso do meu bebê tranquilo. Eu não quero um bebê com muita fome.
Olha, queijos branquinhos já me disse que viu muitos bebês assim com sono no momento da refeição. Exatamente. Fabrícia está iniciando a introdução alimentar, seja muito bem-vinda. Oi, Gabriela, que máximo, iniciando a introdução alimentar, ótimo. Rita, que bacana. Dai, bem-vindas, gente. Vamos começar certo. Começar semana que vem. Gente, deixa eu dar um recadinho para vocês. Bati aqui na mesa. Deixa eu dar um recado para vocês. Se inscrevam no link da pré-inscrição, tá? Que tá lá no link da bio. Amanhã teremos consulta com o pediatra para ver se a minha bebê está com sinais de prontidão. Que idade ela tem, Daia? Antes de tudo, tá? Vou começar em 20 dias a introdução alimentar. Não. Sim, comecei segunda-feira, bebê de 6 meses, aluna da Eliana, e assisti seu webinário que ela disponibiliza, vejo todo esse material. Amei, que máximo, gente, adorei, tô adorando saber. Ansiosa, obrigada. Adorei saber. Estou iniciando também. Ai, gente, que prazer ter vocês aqui. Então, olha só. Quem tá iniciando, quem já iniciou a introdução alimentar, quem acha que o bebê tá aceitando, mas ao mesmo tempo tá insegura, não sabe se tá fazendo certo, não tem um cardápio pronto, não tem os cortes dos alimentos, não tem os vídeos mostrando que corte seguro, né? Não tem a rotina de alimentação, sobre como montar o pratinho, como fazer na cozinha, como refogar, como fazer, como congelar, como higienizar de forma correta. Dia 7 de fevereiro, gente, vai abrir as vagas para a próxima turma da introdução alimentar do meu curso, MBS. E, gente, vai ser um sucesso tremendo. A gente tá com uma mega possibilidades essa vez, né, de valores, então não deixem de se inscrever, façam a pré-inscrição de vocês que estão lá no link da minha bio, pré-inscrição, curso MBS de Introdução Alimentar, para que vocês recebam em primeiríssima mão tanto os bônus, né, das primeiras, e também para vocês receberem essa nossa oferta que vai estar espetacular. A gente segue acompanhando vocês e vocês vão ter acesso por 18 meses ao curso MBS de Introdução Alimentar, que é esse sucesso que vocês veem aqui nas redes sociais dos bebês comendo de tudo, se alimentando super bem, mães tranquilas, satisfeitas, felizes, tá? Se inscrevam e quem quiser seguir junto comigo e com todas as mães, que somos uma grande rede de apoio, todas estão dentro de um programa, né? Que é o programa MBS, a gente segue junto, somos uma grande família, tá? Então vamos lá seguir aqui que eu considero, né? Então vocês viram que rotina de sono, alimentação é principal. Gente, o terceiro, como eu digo, acerto que quero falar com vocês de 5 principais. Se os 5 não tiverem assinalados, se os 5 não tiverem, como se vocês forem fazer uma lista de supermercado, vocês colocarem um item 1, 2, 3, 4, 5. Se os 5 não tiverem lá na sacola de supermercado, fazendo uma analogia aqui, algum problema vai dar na alimentação dos bebês. Pode não ser aos 6 meses, mas vai ser aos 7, vai ser aos 9, vai ser aos 12 e vocês vão... O que está acontecendo com o meu bebê que eu não segui? Ele estava aceitando super bem o alimento na colher e agora parou de comer. O que significa isso? O terceiro acerto, gente, se vocês iniciarem a introdução alimentar sem fazer todo o equilíbrio emocional de vocês não conseguem avançar. O que quer dizer isso? Hoje mesmo, na realidade, ontem eu estava vendo, a gente tem a plataforma das alunas, que elas perguntam e a gente vai evoluindo as perguntas, respondendo uma a uma de forma individual e personalizada. Tem um módulo emocional dentro do programa, que é o módulo onde vocês me ouvem, fecham os olhos, me ouvem e eu vou direcionando vocês para o momento de estabilização, redução de tensão e todo o processo para que vocês sigam firmes e tranquilas. E eu achei tão lindo, a mãe, não vou falar o nome dela aqui, mas se tiver aí ela vai reconhecer, vai saber quem é. Ela disse assim, meu refúgio aqui. Gente, o que é o meu refúgio aqui? Esse módulo, gente, não existe em nenhum lugar. Isso que eu tô falando para vocês é algo além que eu coloco dentro do programa, porque ao longo desses últimos anos, com mais de 6 mil famílias que eu já acompanhei, eu nitidamente, se essa mãe, o tom de voz dela tiver um pouco alterado, um pouco trêmulo, a criança não responde bem. Como assim, Cíntia? Sim, é assim mesmo. Tá, gente? Tem estudos que mostram isso. Então, a criança, quando a criança sente, como eu faço uma viagem com vocês, pensando, eu quero fazer em 1 minuto aqui com vocês, eu quero muito que vocês pensem no filho de vocês agora, lá com
20 anos de idade. Eu quero saber quem que consegue imaginar, tá? Eu tô falando isso, eu tô fazendo essa pergunta pra vocês, porque eu quero saber se vocês conseguem imaginar o filho de vocês hoje com 6 meses, 10, 1 ano, com 20 anos de idade, como é que ele vai estar? Vocês conseguem fazer? Eu vou dar 10 segundos de silêncio para vocês conseguirem imaginar, tá? Pronto. Alguém conseguiu imaginar ou não? Vocês sejam bem sinceras comigo. Aqui a gente tá falando de forma bem sincera, tá? Eu não consegui, disse a Marília. Quem conseguiu e quem não conseguiu? Diga aqui pra mim. Seja bem sincera, quem não conseguiu também. Quem não conseguiu, me diga aqui, tá? Vou ter uma surpresinha pra vocês aqui. A Daia conseguiu. A Dai conseguiu. A Bubu não conseguiu. Empório dos Bebês conseguimos. Shirley não conseguia. A Marília não conseguiu. A Gabriela conseguiu. A Gabi não conseguiu. Vocês estão vendo, gente, que não é papinho? A Elô não conseguiu. A Andressa conseguiu. A Luana não conseguiu. Cíntia conseguiu. A Rita conseguiu. Não, desculpa, a Rita não conseguiu. Vocês estão enxergando isso que vocês estão... Eu não consegui, disse a Lô, tá? A Priscila não conseguiu. A Luana não conseguiu. Vocês estão vendo? A Maria não. Olhe como isso é importante, gente. Olha como isso aqui é grave e sério. Não tem nada de errado vocês não conseguirem. Nada de errado. Mas tem muito a ver com que vocês não conseguem enxergar, porque talvez vocês não queiram. O bebê de vocês sempre vai ser o bebê de vocês, e isso eu trabalho com as alunas diretamente dentro da plataforma do curso. Esse módulo é somente sobre isso e é importantíssimo. Elas me ouvem, elas deitam, me ouvem tudo que eu vou falar para que elas consigam seguir firmes. Não é à toa que os meus alunos, que eu posto os vídeos, que as mães me repostam todos os dias, os bebês comendo, que é uma maravilha. É à toa? Não existe preparo aí? É mágica? Que a Cintia botou um chapéu lá de mágico e tá achando que ela tem uma varinha de condão ou ela tá mentindo nas redes sociais? É óbvio que não. Existe muito trabalho meu por trás para que todas as mães se fiquem satisfeitas, tenham crianças tranquilas, respondendo muito bem à alimentação e ao sono também, que é uma consequência. O bebê que não está consolidando a introdução alimentar não vai dormir, porque ele não tem reserva calórica para conseguir ter um sono noturno reparador. Aquele bebê que tá lá com 9, 10, 11, 12 meses e não tá dormindo e acordando muitas vezes à noite e não tá comendo durante o dia, pode ser que não tenha reserva, pode ser que tenha alguma associação com não estar conseguindo dormir também, porque ele quer mamar a noite inteira e quando acorda no dia, ele não tem fome, porque ele mamou a noite inteira. Pode estar aí o problema. Só que se essa mãe não entende que ela precisa seguir algo que tá nas mãos dela, ela não consegue evoluir, porque ela não tem preparo emocional para isso, gente. O preparo emocional é isso. Eu preciso de uma mãe segura, que eu vou estar com meu bebê, que ele vai responder bem à alimentação, que ele com esse corte aqui ele não vai engasgar, que eu vou seguir com ele. E o não conseguir enxergar, gente, eu estudo muito essa parte, eu acho sensacional. É porque ele sempre vai ser aquele bebê. A mãe não consegue enxergar que essa criança está evoluindo, que essa criança tem o poder, obviamente, todas as chances aí de ser uma criança super saudável lá na frente. Mas como é que essa mãe enxerga essa criança? Ela só enxerga o bebê. Por quê? Nasce uma mãe, nasce um bebê, nasce um pai, nasce uma família nova, com desafios, com um turbilhão de emoções ao mesmo tempo. E se esse meu filho tá lá na frente
completamente seletivo, não come refeições, tem um cardápio muito restrito, porque eu não tenho como fazer esse processo inverso. Eu não tenho como apertar na máquina do tempo que tá ali e fazer tudo de volta. Opa, deixa eu voltar lá quando ele tinha 6 meses para eu acertar. Não tem como fazer isso. E infelizmente a gente ainda não tem esse poder nas nossas mãos de ter, né, essa máquina do tempo com que a gente consiga fazer esse processo inverso. Então, gente, acertar agora é o momento que vocês têm na mão de vocês. Tá na mão de vocês, como a Shirley falou, exatamente isso, e é sobre isso. Por isso, gente, que não é à toa que as mães não conseguem enxergar. Não conseguem, porque o bebê vai ser eternamente o bebê. E para a mãe é muito difícil, muitas vezes, ver a criança evoluindo. Eu vejo muito, assim, algumas imagens, assim, da mãe, olha, tempo passa devagar, recém estava com 6 meses, agora está com 1 ano e meio, né? E é sobre isso. É o quanto a gente vai aproveitar o tempo de qualidade. Chega o almoço do meu bebê e eu vou querer, nossa, que coisa boa que chegou o horário da refeição dele. Por que é que eu tô feliz que chegou o horário da refeição? Porque eu sei o que ele vai fazer com o momento da refeição. Que se ele talvez não comer aquele brócolis que tá ali na frente, talvez não tenha nada de errado, porque eu sei que ele vai compensar numa próxima refeição. Ou seja, eu sei o que eu tô falando. Eu sei o que vocês passam. Eu sou mãe, assim como vocês, todas vocês. Quando eu criei o MBS, gente, foi com muito chão, foi com muita prática. Eu aprendi muito com o Alonso. Ele foi uma criança que não aceitava alimento na colher, ele nunca aceitou ser alimentado. Eu precisei me moldar totalmente a ele, eu precisei criar estratégias para que ele tivesse muito interesse pela alimentação. A relação que ele tem com o alimento é muito linda. Hoje a gente estava almoçando e eu tenho muito orgulho de dizer isso para vocês. Muitas vezes eu não filmo porque eu deixo ele quietinho, ele gosta, né, do momento da refeição, é muito bonito. Hoje no almoço ele disse, mãe, olha só, me traz aquelas pepitas de girassol que eu quero colocar na minha salada. Tu acha que vocês têm ideia que ele tá com 5 anos e alguém me perguntou aqui, com 2 anos ainda dá tempo de corrigir? Com certeza, gente. O trabalho é diário. Só que quando vocês formam uma base muito bem sólida na alimentação, vocês têm uma criança que responde facilmente aos interesses bons de vocês em alimentar de forma correta e saudável. Que eu não quero uma criança que fique chorando e berrando nos restaurantes para ir no McDonald's, porque eu quero batata frita, porque eu quero doce, porque eu quero, né, jujuba, porque eu quero picolé, porque eu quero... As crianças vão ter desejos ali na frente? Claro que vão, é natural ao decorrer da vida. Mas quem forma o paladar de vocês está na mão de vocês, não está no bebê de vocês. Está na mão de vocês. Da Bacoelho, da Ellen, da Jéssica, da Empório Bebês, da Mônica, tá nas mãos da Letícia, tá nas mãos de cada uma de vocês. Vocês, eu tô aqui para direcionar, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, as minhas alunas sabem, eu não passo a mão porque eu a informo, eu pego na mão, eu não passo a mão e dizer, tá tudo bem, querida. Pra que eu vou fazer isso? Meu interesse é ter mães satisfeitas. Qual é o interesse meu aqui? Eu tenho um curso. Se alguém quiser seguir comigo nesse curso de introdução alimentar, que eu vou pegar na mão, eu não vou passar a mão na cabeça e digo, olha, vai lá ver os vídeos que tá tudo certo. É óbvio que não, né? E disso deve estar cheio na internet. Isso eu não quero, obviamente que não faz parte do meu, né, de mim. Eu sou muito focada em resultado, eu quero ver acontecer, eu quero crianças, mães que hoje estão com os bebês lá com 5, 6 anos e vêm para mim diariamente, Cíntia, as pessoas me param. Esses dias uma mãe da Alemanha, que tem alunos, como o curso é online, as mães estão espalhadas no mundo todo, Brasil, Estados Unidos, Austrália, Canadá, toda a Europa, porque esse trabalho online a gente está junto, tá de mãos dadas nesse processo. Então isso é muito lindo, né? É muito lindo porque eu vou pegar na mão de vocês e a gente vai caminhar juntas. Eu não vou passar a mão e dizer, ó, faz o teu trabalho que o meu eu já fiz, já te vendi o curso, é isso aí. Mas é claro que não, gente. Eu tenho mais o que fazer, eu não sou uma criança que tô aqui achando, né? Então a gente tem muita responsabilidade sim como profissionais sérios. Antes de entrar na live eu tava numa atualização sobre fórmulas infantis, porque
a toda hora está mudando. A indústria tentando fazer o quê? Reformular a fórmula, dizer que fórmula é composto, que composto é fórmula, que composto é leite em pó, que leite em pó é fórmula infantil. Eles mudam a embalagem para enganar vocês no mercado, infelizmente, mas existe muito interesse, né, por trás e felizmente, né, quem quer seguir junto, a gente precisa se atualizar. Nós, profissionais do lado de cá, sérios, que querem resultado com crianças, precisa sim se atualizar, tá? Lidiana MBS, a minha nasceu prematura, diz a Maria, como fica a introdução alimentar? Já vou te responder, tá, Maria? Eu só vou terminar aqui os principais acertos, né? Então, gente, quem quiser seguir comigo, segunda-feira abre as inscrições, tá? Dia 7 de fevereiro, abre as inscrições pra gente caminhar juntas nesse processo por todo o período da introdução alimentar do bebê de vocês, tá bom? Então, gente, o próximo acerto que eu consigo, né, que voltou aqui, tem uma paradinha. Esse processo, para não deixar essa mãe frustrada, que a criança não come, entrar, enfim, a gente precisa transitar da frustração lá para o momento de euforia e de resultados efetivos, tá? Então, isso nada mais, gente, do que informação. Tá? Informação de qualidade, ter aquele profissional que está do lado de vocês, pegando junto com vocês ali e não deixando vocês a ver navios, tá? Isso não funciona, não tem como, né? Porque as dúvidas vão surgindo ao longo do tempo, tá? Outra coisa que precisa acertar, gente, é vocês saberem, prestem atenção. Existem 3 fases da introdução alimentar. Me digam aí que idade que tá o bebê de vocês depois. Vocês vão me dizer aqui nos comentários. Fase 1, 2 ou 3, tá? Dos 6 aos 12 meses, eu tenho um bebê que está na primeira fase da introdução alimentar. Dos 13 aos 18 meses, eu tenho um bebê que está na segunda fase da introdução alimentar. E do bebê dos 19 meses aos 24 meses, está na terceira fase da introdução alimentar. Me digam aqui, o bebê de vocês está na fase 1, 2 ou 3? Da Luana tá com 7 meses, tá na fase 1. Da Kate tá nos 7 meses, fase 1. Fase 1 da Mari. Obrigada, meninas. É isso aí. Joyce tá com 6 meses, fase 1. Fase 1 da Dai, fase 1 da Valéria. Gente, 5 meses, o bebê da Cris, daqui a pouco inicia. Fase 1 da Gabriela. Gente, perfeito, sensacional. Gente, vocês têm ouro na mão de acertar agora. Acertando agora, os frutos que vocês colhem é algo sensacional. Fase 3 dá muito tempo ainda, dama. 6 meses, fase 1, ótimo, gente. Então, olha só, dá solta na fase 2, querida. Então, gente, quando a gente entende a fase que o bebê tá, por que quer dizer isso? Existem 3 fases. Eu tenho estratégias diferentes para agir de acordo com cada fase, né? Quase na fase 2. Então, quando vocês estão na fase 1, a gente tem um bebê mais explorador. Na fase 2, eu tenho um bebê que está mostrando preferências alimentares. E na fase 3, eu tenho um bebê que está começando a mostrar sinais e sintomas de seletividade alimentar. E como que eu vou agir aqui? Como que eu vou agir com um bebê que está entrando na terceira fase? Pô, para aí, eu não vou agir da mesma forma que eu vou agir com um bebê lá de 6 meses, não é? Todo, né, o desenvolvimento, entendimento cognitivo desse bebê está muito mais elevado do que lá aos 6 meses, que o bebê ficava mais paradinho, né, começava a rolar, começava a sentar aos 6 meses e iniciar a introdução alimentar, né. Entramos na fase 3, meus alunos queridos, amados. É isso aí, gente. Então, assim, ó, quando vocês entendem isso, eu tenho uma criança completamente satisfeita e respondendo muito bem a alimentação. Porque quando a mãe sabe que é um dos pilares do MBS, é saber como lidar em cada fase. Se eu não sei como lidar da fase 1 para a fase 2 e da fase 2 para a fase 3, que a nossa ação com o bebê é diferente, eu preciso ter esse bebê mais curioso. E como é que eu vou gerar curiosidade nele? Colocando alimento goela abaixo da criança? É óbvio que não. Assim eu vou afastar essa criança de uma alimentação positiva. Então, quando eu não sei como fazer, eu vou ter uma criança extremamente exigente na alimentação, que é uma criança com altos graus de seletividade alimentar. Por quê? Eu vou começar a forçar o meu bebê para comer, porque ele não quer parar quieto na cadeira para comer. É ou não é? Quem tá com bebê de fase 2 e fase 3? É ou não é um bebê que está começando a não querer mais parar sentadinho? É um bebê que reduziu muito a alimentação, o volume alimentar. É uma criança que antes comia uma laranja, agora come 1/3 de uma laranja, se está aceitando a laranja. Nas melhores das hipóteses. Por quê, gente?
todo o processo a criança vai evoluindo. Se vocês não evoluem junto com a criança se torna seletiva extrema, que aí eu caio num alto grau de dificuldade, que eu caio na dificuldade alimentar. O que é a seletividade alimentar extrema? É dificuldade alimentar. Como é que eu vou fazer com uma criança com uma dificuldade alimentar? Aqui eu preciso fazer terapia alimentar com equipe, tá? Então, a gente aqui, gente, não pode cair nisso e deixar acontecer, para que lá na frente eu vou ter que gastar zilhões para tratar essa criança. Eu preciso tratar, caso contrário, ela vai ter uma doença ali na frente. Então, prevenir é muito... Gente, essa frase é uma frase mega antiga. Então, no momento que vocês... Eu vou prevenir muito melhor do que remediar. Por quê? Porque eu estou dando o aporte necessário para que essa criança desenvolva de forma correta, de forma assertiva, que eu tenha uma criança extremamente interessada nisso. Então não deixem as coisas irem acontecendo e vocês achando que é normal, porque não é. Fujam de dicas assim, ele não tá comendo, vai passar. Não vai passar. Porque vocês vão começar a insistir, chantagear, ligar a televisão, forçar, dizer assim, só mais 2 colherinhas, filho. Não, só mais uma colherinha, come toda a banana. Tu comeu só metade. Como é que tu não vai comer antes? Tu comia 2, agora tu tá comendo 1/3. Ai, olha só como teu irmão come bonito e você não tá comendo nada. Que feio. Que feio jogar o alimento no chão. Nossa, isso é muito feio. Eu tô muito decepcionada. Ou... Gente, eu fiz com tanto amor essa comida, tu não vai comer nada do que eu fiz? Que sacanagem, a mamãe fez com muito amor, come pra mamãe ficar feliz. Extremamente desagradável para uma criança que está em desenvolvimento. Não passa, não entra pelo cognitivo de que vocês querem o bem, que vocês querem, porque vocês estão agindo de forma errada, totalmente contra o desenvolvimento da criança, normal, que é o que uma criança espera. A criança espera incentivo, a criança precisa de motivação de dentro para fora, de motivação intrínseca. Eu preciso saber como agir com essa criança para que ela se torne uma criança interessada, com resultados excelentes na alimentação. Já vi várias alunas aqui me dizendo, Cíntia, é bem assim, Cíntia, é verdade. Algumas alunas dizendo, minhas alunas, estamos indo para a 3ª fase da introdução alimentar, e como eu acompanho de perto, eu sei o quanto está sendo sucesso geral. Ai, gente, como eu fico feliz. É um prazer muito, muito grande nisso para mim, saber, né, que a gente guiou e que está sendo sensacional. Tá, gente? Então, essas 3 fases vocês precisam saber. E o 5º acerto que vocês não podem deixar para lá é vocês entenderem na prática como formar um cardápio ideal, como formar grupos alimentares em que eu tenho uma criança que não precisa comer volume. Vou dar um exemplo para vocês. Aquela criança que está entrando na fase de sinais de seletividade alimentar, o que acaba acontecendo? Eu tenho uma criança que, no momento em que ela tá mais seletiva, e os sinais começam sim a partir dos 18 meses, eu tenho uma criança que não quer brócolis, não quer cenoura, não quer ovo, não quer nada. Ela só quer mamar porque acostumaram ela que o mamar seria o que iria dar saciedade para ela, não incentivaram, não geraram motivação intrínseca, e essa criança está extremamente seletiva. No momento em que eu peço para essa criança, por exemplo, me ajudar a picar para fazer um muffin de legumes, ali eu voltei de estratégias que eu não posso esconder o alimento. Se vocês estão escondendo o alimento da criança para que ela coma, parem de vez, porque ela não vai comer porque vocês estão escondendo. Ela não está registrando memórias positivas do alimento. Ela, se notar que dentro da boquinha o alimento está ali, que vocês esconderam o alimento embaixo do feijão, ou embaixo do macarrão, embaixo do arroz, seja o que for, a criança vai notar, vai tirar, e aí começa o ciclo da recusa de forma muito pior. Porque ela notou, opa, estão escondendo de mim, eu não sou nenhum trouxa aqui. Eu estou entendendo que estão tentando me chantagear e esconder os alimentos aqui. Claro que de uma forma da interpretação da cabecinha da criança. Nunca esqueçam disso, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então isso é desenvolvimento infantil. Entender como funciona o desenvolvimento infantil é crucial de um profissional para saber guiar vocês. Senão os profissionais vão dizer, deixa quieto, uma hora come, dá mamar, ele vai comer uma hora. Não vai, tá?
sou franca e direta para dizer para vocês, porque eu trabalho com isso, né, constantemente, com crianças, com bebês, com meu filho diariamente. Eu não paro nunca. O Alonso está com 5 anos e eu não parei e nunca vou parar, porque eu sei que se eu parar, ele vai responder erradamente, erroneamente, e eu não quero isso, né? Obviamente, né? Eu não sou doida de achar que seria normal acontecer isso, tá? Então, saber montar o pratinho, eu posso, num muffin de legumes, mostrar para essa minha criança, fazendo com que ele toque, visualize, faça a autonomia dele junto, e eu vou mostrar para ele, eu estou fazendo um muffin, ou seja, eu consigo fazer uma receita mega nutritiva para que essa criança coma um alimento. Só que eu preciso das estratégias ideais para que isso aconteça, tá? Então, saber montar o pratinho, saber ter a técnica pit stop, que é sucesso dentro do curso MBS, gente, tá? São técnicas que eu fui desenvolvendo durante esses últimos 5 anos e praticamente 7.000 famílias e bebês que já passaram por mim, que, pô, eu preciso ter alguma técnica que eu não fique lá sofrendo com aquela criança que não quer parar quieto para comer. Eu não vou ficar atrás da criança, a criança caminhando e correndo, e eu tentando ir com a colher atrás e com o garfo atrás, fazendo com que coma algo, de jeito nenhum. Fazendo isso, vocês estão afastando ainda mais, porque a criança não tá entendendo, ela não tá raciocinando que ela tá mastigando e que ela tá sendo alimentada. Isso não funciona, tá? Então vocês precisam entender que existem as técnicas certas, existe alimentação na prática, e a alimentação na prática exige conhecimento, exige experiência do profissional para que diga assim, ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, tá? Por quê? Eu tô cortando o caminho para que vocês cheguem num resultado mais rápido, entende? Eu tô dizendo assim para vocês, ó, eu já passei por isso, por aquilo, isso aqui funciona, essas outras 10 não funcionam, não faço porque não funciona. Ah, mas se eu só fizer isso aqui, eu vou colocar ali para ele tentar pegar o alimento, né? Eu vou colocar uma alface picadinha, vou deixar embaixo para ver. Não funciona, tá? Não funciona, porque, mas ele engoliu, mas ele não percebeu o cara pálida que ele engoliu. Ele não viu, ele não sentiu, ele não conheceu. Tu escondeu o alimento para que ele comesse e engolisse. Tu tá preocupada com essa região aqui, ó, garganta, estômago. Só isso, tá? No momento em que tu tirar toda essa parte aqui da jogada de conhecer, visualizar, ver, brincar, tocar, permanecer brincando, eu ouço muito, mas ele só brinca. Gente, ele está brincando, ele ainda não comeu, mas ele está fazendo a parte dele. Só que se o teu conhecimento não está alinhado, tu não consegue ter resultado, tá? Então, introdução alimentar, gente, é sobre isso. É sobre a gente tentar fazer com que a criança tenha uma experiência mais positiva possível e que tenha conforto. Mas eu preciso disciplinar essa criança de forma leve, de forma com que eu ganhe ela na alimentação, que eu deixe ela interessada por uma pepita de girassol, que nem o Alonso hoje no almoço. Que eu deixe ele interessado em abrir uma pitaia e dizer, nossa, que cor legal essa aqui, tem uma roxa, tem a branca, tem uma amarela, tem... Para que eu entenda que essa criança conhece o alimento de fato como ele realmente é, tá, gente? Então é sobre isso, é sobre a gente conseguir ter uma criança muito interessada. É por isso que dentro do programa MBS eu ensino todas essas estratégias para vocês de ponta a ponta, sobre BLW, sobre introdução alimentar tradicional, sobre participativa, sobre todos os contextos que formam esse processo. É literalmente, né? Se eu não fizesse tudo o que eu fiz até agora, o Alonso não comeria. Milhares de crianças também não comeriam, que passaram por mim, porque a gente precisa acertar. A gente, como profissional, é sobre... A introdução alimentar é sobre o bebê e o resultado, e vocês alinhadas nesse processo junto, tá? Então, gente, não esqueçam, tá? Sexta-feira eu vou fazer uma outra live que eu vou mostrar mais algumas técnicas para vocês de forma bem importante, sexta-feira às 21h30, saber, né, me falem aqui se vocês têm alguma pergunta pra gente bater um papo aqui, vou ficar uns 10 minutinhos respondendo vocês ainda, a gente tá 1h30 mais ou menos de live, adorei o encontro aqui com vocês, podem fazer suas perguntas, eu vou responder a mãe antes, que falou, né, que o bebê dela nasceu prematuro, e como que a gente faz isso, tá, gente? Então nunca esqueçam. Nunca esqueçam. Introdução alimentar é sobre a individualidade da criança, da mãe, de todo esse processo,
como eu me senti sozinha na introdução alimentar do Alonso, gente, eu não quero isso com vocês. Eu me senti muito sozinha, que eu não tinha rede de apoio, era eu e eu dentro de casa. Eu fiz todo o processo de introdução alimentar, o Alonso foi uma criança, um bebê que não respondia bem a colher, eu precisei me moldar totalmente, foi assim que eu fui criando o programa MBS para ter esse sucesso que é hoje. Tá? Então, gente, é sobre isso, é sobre a gente pesquisar e trazer o melhor para vocês, né? É um investimento, como eu digo, o bebê tem 7 meses, diz a Pri, não quero comer nada do almoço, que eu faço? Entrar pro programa MBS, Pri, eu não tenho uma melhor oportunidade para te fazer e a melhor oferta da vida que tu não vai ter problemas quanto a isso. Segunda-feira, dia 7 de fevereiro, abre as inscrições para nova turma, tá? Quem quer seguir comigo, siga, se inscreva lá que a gente vai. Vocês podem se inscrever na pré-inscrição lá no link da bio, que vai estar tudo lá para vocês fazerem e receber. Entrem no grupo do WhatsApp, tá? O grupo da WhatsApp é o grupo VIP, para quem quiser receber em primeira mão toda a oferta que vai ser do programa de alimentação, tá, gente? Então é isso, gente. É sobre construir uma base muito bem sólida na alimentação. É sobre ter crianças e mães satisfeitas, tranquilas. O MBS é mamães e bebês satisfeitos. Nada melhor do que a gente ter essa tranquilidade e paz, né? Sabendo que a gente tá trilhando o caminho certo. Porque a pior coisa é pensar assim, ó, putz, ele já tá com 2, 3 anos e eu errei. Por que eu não acertei agora? Né, gente? Então é muito importante você seguir. Não é mágica, não existe varinha de condão. Se alguém disser para vocês, né, que não existe isso, é mera falcatrua. Vocês precisam seguir sim um acolhimento muito bem realizado, né, por nós, com muita informação atualizada, tá? Respondendo então antes, gente, sexta-feira, então não esqueçam, vai ter live às 21h30 novamente aqui, que eu vou abrir algumas técnicas para vocês entenderem como que funciona por dentro o MBS, o meu programa, e também, né, explanar para vocês como funciona tudo isso. Respondendo a mãe, então, gente, o bebê prematuro, se ele nasceu abaixo de 36 semanas, eu vou corrigir essa idade. Eu não vou iniciar a introdução alimentar com esse bebê que não tá sentando e que não tem os sinais de prontidão. Eu preciso corrigir a idade dele até 40 semanas. E a partir disso, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O bebê nasceu de 34 semanas, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. São 6 semanas, certo? Isso dá 2 meses e meio. Eu não vou iniciar a introdução alimentar aos 6 meses cronológicos. Eu vou iniciar aos 7 meses e meio a introdução alimentar. Correto? Respondido a questão, gente, a gente não pode pular, né? Isso tudo tem dentro do MBS, direitinho como realizar a introdução alimentar do bebê prematuro, como realizar direitinho o cálculo e como fazer de forma bem assertiva, tá? Não é iniciar de qualquer jeito quando o bebê é prematuro, pode ter várias questões sensoriais, aí um bebê que passou por um processo, né, teve muito tempo na UTI, usou sonda nasogástrica, ou outro tipo de alimentação, né, que não teve sinais de saciedade e foi alimentado muito tempo por sonda. Então tem várias questões aí que podem estar impactando aí. Eu preciso saber bem direitinho, tá? Deixa eu responder a Dai. Vou responder para quem tá chegando aqui, gente, foi um prazer estar com vocês. Vou responder uns 10 minutinhos de pergunta, tá? Meu bebê tem 6 meses e as 2 primeiras semanas não aceitava nada. Já tá aceitando pouco mais. Ok, muito bacana, Dai. Te inscreve lá na pré-inscrição do MBS, tá? Já que tu tá iniciando para aproveitar essa janela importante aí. Renata, minha bebê tem 1 aninho, alimenta bem, mama e toma fórmula. Fico na dúvida na quantidade e nos horários. Até que horas pode dar a janta? Olha, quantas refeições. Então, bebê de 1 aninho, dentro do programa, eu monto todas as janelas e as oportunidades de refeição de acordo com a idade, tá? Então, a partir, né, dos 7 meses, pelo menos 4 refeições, fruta da manhã, fruta da tarde, almoço e jantar. Pode ser que eu precise inserir café da manhã e ceia para o meu bebê. Aí eu pulo de 4 para 6 refeições. Só que aqui eu não tenho como te responder de forma tão assertiva, porque a gente evolui individualmente cada mãe dentro do MBS, tá? Eu não sei quanto que tá comendo, eu não sei como é que tá a relação do teu bebê com a alimentação, então tudo isso a gente vai avaliando. Lô, meu filho tem 2 anos e 2 meses, eu posso comprar o curso? Não, Lô, o curso para o MBS, ele vai dos 6 até os 2 anos de vida. Eu
final de fevereiro desse mês, vai abrir as inscrições pro acima de 2 anos, que é o De Volta à Mesa, Lô. Tá? Faz a tua pré-inscrição que a gente vai enviar e-mail tudinho dizendo para vocês como é que funciona essa mentoria, que na realidade vai ser uma mentoria, tá? Vai ser para bebês, crianças, desculpa, o de 2 a 6 anos, tá? O De Volta à Mesa, tá bom? Dá muito certo, vai ser lindo, maravilhoso, mas não é o MBS. O MBS é para bebês de 6 a 24 meses. Se tiver alguma mãe que quiser entrar antes um pouco do bebê, tem várias mães que entraram com bebês de 4 ou 5 meses e disseram que amaram perdidamente ter entrado com o bebê nessa idade, porque elas aproveitaram o tempo do bebê para ver os vídeos de forma tranquila, mas como os vídeos são muito eficazes e muito direto ao ponto, tanto faz, tá? É só uma experiência que elas tiveram. Shirley, meu bebê tem 1 ano e 2, não quer comer mais nada, ele trava a boca, ele mama a fórmula. Shirley, foi sobre isso, tá? Te inscreve lá na pré-inscrição do MBS que tu vai entender tudo como funciona isso, tá? Como eu te disse, não existe uma fórmula mágica. Teu bebê tá na segunda fase da introdução alimentar e tu precisa saber como tu vai começar a realizar essa redução gradual das mamadas para que ele coma. Caso contrário, não tem como. Não tem como, porque não cabe nutricionalmente falando. Tu precisa ir ajustando de forma gradual a alimentação e reduzindo gradualmente as mamadas, mas com muita técnica. Não dá pra ser de qualquer jeito. Não adianta tu tirar o mamar pra ele comer, porque isso não funciona. Tem as estratégias certinhas que a gente orienta de forma individual cada mãe, tá? Queijo dos branquinhos. Bebê 6 meses, na sexta ainda não senta. Devo iniciar a introdução alimentar? Não, tá? Não. Te inscreve lá no programa que vai ser minha aluna, tá? E entrem no grupo, gente, do WhatsApp que tá lá. Vocês vão receber tudo em primeira mão. Meu bebê tem 5 meses. O pediatra já pediu para iniciar a introdução alimentar. Frutas, ela costuma... Não, que costuma paladar, gente. Isso não existe. Isso é profissional desatualizado. E tu não tem que concordar, é sobre isso que eu tô falando hoje na live, tá, Pri? Tu não tem que concordar porque tá errado, tá errado. Teu bebê pode desmamar precocemente, pode ter um aumento no risco de alergia e vários outros fatores. Infelizmente, existem ainda os profissionais assim, tá, Pri? Te inscreve lá, faz a tua pré-inscrição. Obrigada, Rê, obrigada, Alô, obrigada, porque meu filho parece que tem 6 meses, que não come um pedaço, não aceita pegar nada com as mãos, A gente precisa ajustar e dessensibilizar o teu filho. Cássia, bebê de 1 aninho e 3 meses, come muito bem, porém não toma leite. Tem algum problema? Problema zero, Cássia, tá? Desde que todos os grupos alimentares estejam bem equilibrados, alimentos em que eu forneça, né, de forma, através do alimento, de forma bem equilibrada, todos os nutrientes. E tá tranquilo, não é um grande mito ter que achar que o bebê tem que continuar tomando leite, mesmo depois de consolidada a alimentação, tá? Empório dos Bebês, queremos que participe de todas as turmas. Ai, linda, vou me inscrever. Muito obrigada, Sheila, é isso aí. Vamos juntas, porque como eu disse pra vocês, as minhas alunas lindas, sabem? Juntas a gente é mais forte, juntas a gente tem resultados, porque existe muito apoio. Se eu não tenho apoio, eu não consigo continuar seguindo de forma certa. Em algum momento eu vou pecar, eu vou né, fazer com que eu corte um atalho, que eu comece a forçar, que eu comece a tirar, que eu comece a dar leite durante a noite, aí que sim que a criança piora a alimentação, né? Priscila, como saber se a alimentação está consolidada? Pri, então existem 4 refeições, né? A partir dos 7 meses eu preciso estar com 4 refeições para o meu bebê. Ele pode não estar comendo volumes, não tem nada de errado com isso, mas eu preciso entender, ele tá no horário correto, tá numa rotina ideal, ele tá com as fórmulas ou aleitamento materno, ok? A criança está se alimentando, mas ela não está recusando a alimentação por causa do excesso de leite. Tem que ter muito cuidado aqui, senão eu não ajudo a criança a consolidar a alimentação, tá? Então, a criança estar com 4 refeições, aceitando as 4 refeições, tá? Como eu disse, não precisa estar comendo volumes, raspando um pratão, não. Mas eu preciso ter uma criança interessada, uma criança que vai ao encontro, uma criança
interessada pelo processo, ganhando peso, ganhando, né, desenvolvimento, claro, e tudo certinho, tá bom? Mariana Pugliese, a Cíntia é fantástica, entenda e respeita o tempo do seu bebê, exatamente, não tem regra em livro, segue a Cíntia. Ai, adorei, obrigada, até vou tirar um print aqui. Falando em print, eu adoro fazer isso com vocês, que eu amo que vocês me repostem. Eu vou fazer um negocinho aqui, um coraçãozinho, e vocês printem e me marquem que eu vou repostar vocês, pode ser? Combinado? Pode ser? Eu vou fazer uma menção aqui, aí vocês printem e me marquem que eu vou repostar vocês, tá? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Deu? Me marquem lá, @CintiaFiorenuto, que eu vou repostar vocês. Gente, quando a gente faz isso, é muito bacana. É um momento em que a gente sente essa conexão, né, entre nós, mães, com bebê de 6, com bebê de 12, com bebê de 1 e 2, com bebê de 1 e 8, com bebês que já passaram da introdução alimentar. A gente sente essa energia conectada uma com a outra. Isso é muito importante, tá? Irmãos Fulanete, meus amores, meus alunos queridos, amados, se printou, me reposta, eu vou repostar todos vocês. A gente sente, gente, essa conexão. Eu sinto muito, eu sou uma pessoa que eu acho que quando a gente faz o bem, né, sem ver a quem, a gente tem muitos ganhos. E essa informação, eu sei o quanto vai ser importante, não só para a criança, mas para vocês, mães. A gente tem essa energia muito bem forte, né? Muito bem ligada, e a gente consegue ter essa conexão de forma muito incrível. Por exemplo, vocês vão sair dessa live não se sentindo sozinhas, eu tenho certeza, tá? Sexta-feira a gente tem encontro marcado novamente para falar, aprofundar um pouco mais sobre alimentação, e eu vou abrir um pouco das técnicas para vocês entenderem como funciona cada uma delas, tá? Isabela, alimentos que aumentam a imunidade de bebês que vão à escola. Olha, não existe um alimento que eu te diga assim, Isabela, dá esse alimento aqui que teu bebê não vai adoecer, tá? Existe, um conjunto de variedade alimentar, um conjunto de grupos alimentares que me forneçam nutrientes específicos, que vai ser um conjunto de uma alimentação saudável, que vai, de certa forma, combater com que essa criança, combater não, mas reduzir as chances que essa criança adoeça mais facilmente, tá? Então, eu sempre segui a Cíntia, nunca... Deixa eu printar. Segui a Cíntia, nunca medi volume. Exatamente, é sobre não medir volume. Gente, eu peguei tanta mãe que me doía o coração de saber que elas estavam pesando a comida do bebê. Um profissional X, eu não tô aqui pra falar mal de profissional nenhum, longe de mim, não, acho que não tem mínimo nexo falar isso, mas de vir, né, com o papel do profissional, 250 gramas de tanto, 350 gramas, 150 gramas. Ai, gente, isso me doía o coração, porque eu sei que não é assim. A criança não é um robô que vai estar ali estaticamente comendo o volume que vocês determinaram. Esse não é o papel de vocês. Esse é o papel do bebê de vocês saber volume alimentar. Esse papel não é com vocês. O papel de vocês é qual é a responsabilidade materna, dos cuidadores, enfim. O que oferecer, que é dentro do planejamento, formação de pratinho, cardápios. Seguir uma rotina ideal, isso é com vocês, a criança, ele vai se mostrar as janelas de sono, mas quem monta isso é vocês. E o local ideal, sem tela, sem distração, para que a criança se sinta entusiasmada com o momento da refeição, tá? E a Cult, Isabela, de jeito nenhum. Vai lá no meu Reels, eu fiz esse Reels semana passada, se eu não me engano, ou retrasada, sobre a Cult. Nem para bebê, nem para adulto, nem para ninguém. Um frasquinho tem uma colher de sopa cheia de açúcar. De jeito nenhum, não funciona para nada. Só traz malefícios, tá? De jeito nenhum. Não precisa perder tempo com alimento industrializado desse tipo. Joyce, Cíntia, quantos meses o bebê é considerado prematuro abaixo de 36 semanas? Aí eu preciso corrigir, tá? Ai, adorei, Mariana. Obrigada pelas palavras.
Tá bom então, gente? Eu quero agradecer muito a presença de estar vendo. Se tem alguma perguntinha a mais aqui. Tá jóia, Isabela. Que bom que vocês estavam aqui. Tenho certeza que muitas orientações vocês aproveitaram. Fico muito feliz com isso. 2 anos, a partir dos 2 anos, Ju, a partir do final de fevereiro desse mês, tá? De volta à mesa, o link lá na minha bio. E para introdução alimentar, o link na bio também, curso MBS pré-inscrição, tá? Não deixem de fazer. Quando falamos em doce para bebê, Marcela Fernandes, tudo bem, Má? Seria chocolate, bala e tal? Porque na escolinha já dão bolachinha Maria, não pode? Não, não pode. Infelizmente ainda existe essa prática nas escolas, né? Ai, linda, Cláudia, maravilhosa, não pode. Linda, obrigada. Olá, Rodrigo, obrigada. Então, gente, chocolate, não é só isso. É adicionar açúcar dentro da alimentação, por exemplo, fazer um bolinho. Eu posso muito bem fazer um bolinho com banana. Quem não conhece meu livro também, gente, é fantástico, meu livro de receitas. Eles, para crianças, né, tem uma maçãzinha ali onde eu mostro a idade de cada bebê. Então, se eu for fazer um bolinho, um cupcake, eu posso colocar banana, aveia, ovo, essência de baunilha, por exemplo, cacau 100% em pó. O paladar do bebê, da criança, ele é muito limpo de qualquer vício. Se eu adicionar açúcar ali, eu estou viciando o paladar do meu bebê para o açúcar, né? Se eu oferecer uma bolacha adoçadas, bolacha maisena, bolacha Maria, outros tipos, eu estou viciando o paladar do meu bebê para esse tipo de alimento também. Então, é a partir desse vício que vai acontecendo. Por isso que eu disse, a responsabilidade de vocês é o quê? Oferecer alimentos saudáveis, sem açúcar, pelo menos até os 2 anos, né? Mas uma das coisas que dá para fazer, para quem me perguntou, que eu esqueci o nome aqui, é conversar com a escola, gente. Conversar. E, infelizmente, às vezes existem profissionais, ou não só profissionais, mas a própria gerência da escola, que não tem esse cuidado tão profundo, né? De uma nutricionista especialista em alimentação infantil. Gente, isso é fundamental. É a mesma coisa que, por exemplo, eu tô com esquecimento, né? Eu tô esquecendo muita coisa. É a mesma coisa que eu ir num dermato para ver o que tá acontecendo com o esquecimento de memória. Eu vou onde? Eu vou no neurologista. Eu vou em alguém que tem essa especialidade, que saiba me dizer, que saiba me atender de forma certa, correta. Eu não posso achar que um dermatologista vai ter o conhecimento todo para ver o que esses lapsos de memória está acontecendo comigo para me agregar informação de qualidade. Eu não posso. Eu tô sendo negligente comigo mesma, né? Porque eu sei que não tá certo. Então, infelizmente, ainda, né, não tem nutricionistas infantis nas escolinhas, né, de forma, normalmente, às vezes, são profissionais que estão ali fazendo um direcionamento e que muitas vezes também a questão da verba escolar, muitas vezes colocam esse tipo de alimento, só que, gente, quando vão fazer um bolo, por exemplo, no colégio, nas escolas, é muito fácil atingir ingredientes saudáveis para as crianças. Eu não preciso de ingredientes caríssimos, né? Eu posso ter uma farinha de uma qualidade boa, que o preço não é exorbitante, ovo, colocar ali banana, fruta, maçã cozida, banana cozida, colocar uva passa, colocar tâmaras, né? Colocar alimentos em que são adoçados naturalmente, que eu não tenha a adição de açúcar externo para adoçar aquele alimento. Aí sim, aí eu tô viciando o paladar da minha criança para um alimento mais doce. Quando eu oferecer um bolinho maravilhoso, saudável, gostoso, a criança não vai aceitar. Por quê? Porque é a mesma coisa que o adulto. Né? Vai comer um alimento que não tem açúcar, muitas vezes é estranho, porque esse bolo, que engraçado o sabor desse bolo, porque o paladar tá todo viciado, né? Então, o açúcar, ele é 16 vezes mais viciante que a cocaína, gente, 16 vezes mais. Então eu tenho que cuidar muito o que eu ofereço para as crianças para não errar na alimentação deles, tá? Gente, eu vou indo lá então, que eu tenho umas quantas coisas para fazer ainda hoje. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. É um prazer ajudar vocês ainda mais nesse processo. Claudinha, minha linda aluna, sem sombra de dúvidas é prejudicial, né? A Cláudia, sem dúvida, falou aqui para ajudar alguma mãe, né? O açúcar. E é sobre isso, gente, tá bom? Um grande beijo
em vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Tem muita mãe nova aqui, gente. Obrigada pela companhia aqui, Marcela. Obrigada, Lu. Sejam muito bem-vindas, muito bem acolhidas, né? E seguimos juntas, tá, gente? Vai ser um prazer, dia 7 de fevereiro, segunda que vem. A próxima turma do Mamães e Bebês Satisfeitas está sendo aberta. Quero muito vocês comigo pra gente seguir. Tá uma excelente oferta nossa turma, nossa nova turma. Link lá na bio e entrem lá, tá bom? Um beijo em vocês e até mais.